Sabe qual é um dos maiores quebra-cabeças para quem estuda anatomia? Pois é, os ossos do carpo. Aqueles 8 ossinhos do pulso, nomes complicados, uma dor de cabeça para memorizar. Mas hoje a gente vai decifrar isso de um jeito que, olha, vai ser difícil esquecer. E olha, não é exagero não, a ansiedade é real. Dá uma olhada nesse comentário, foi tirado de um fórum de estudantes de medicina e, nossa, resume perfeitamente o pavor que esses ossinhos causam. É um sentimento que muita gente compartilha, com certeza. Então, qual é o grande mistério aqui? Por quê, né? Porque um grupinho de 8 ossos tão pequenos no nosso pulso vira um desafio, um verdadeiro pesadelo de memorização para tanta gente que estuda pra caramba. Tá aí o desafio, bem na nossa frente, uma lista de nomes que parecem super complicados. Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme, amato, capitato, trapezoide e trapézio. E o pior, a ordem importa. E os nomes parecem que não tem nada a ver um com o outro. Mas calma, a gente vai dar um jeito nisso. Ok, mas antes de sair decorando, vamos dar um passo para trás. Primeiro a gente precisa se localizar, entender direitinho onde esses ossos ficam, sabe? Qual é o lugar deles no mapa geral da mão. Então, o carpo, que é o nosso pulso, ele funciona basicamente como uma ponte. Pensa só, ele conecta os ossos do antebraço, que são o rádio e a ulna, com os ossos da palma da mão. É uma peça-chave super importante para a gente conseguir mover a mão e ter força. E só para a gente ter uma visão do todo, a mão se divide em 3 grandes grupos de ossos. Primeiro, o carpo, que é o nosso foco, com seus 8 ossinhos. Depois vem os 5 metacarpos, que formam a palma da mão. E, lá na ponta, as 14 falanges, que são os ossos dos dedos. É um sistema bem complexo, mas muito bem pensado, né? Ok, agora que a gente já tem a base, vamos para a parte boa, a solução. Chega de sofrimento. A gente vai usar uma técnica de memorização super poderosa e, olha, bem criativa. O nome dela é Palácio da Memória. E a ideia é nunca mais esquecer esses ossos. A ideia é a seguinte, em vez de ficar repetindo uma lista sem graça, a gente vai construir uma história. Uma história bem visual, uma jornada mental mesmo. A gente vai criar uma cena super vívida na nossa cabeça que vai guiar a gente pela ordem e pelos nomes de cada osso, um de cada vez. Se prepara porque vai ser uma viagem e tanto. Bora lá então, vamos montar a primeira cena do nosso palácio. Imagina assim, primeiro passo, a nossa história começa do lado de um rádio antigo. Por quê? Pra gente lembrar de começar pelo lado do osso rádio. Simples, né? Segundo, do lado desse rádio tem uma piscina e nela tá flutuando um escafandro. Escafandro? Escafoide? Pegou? Terceiro passo, a pessoa no escafandro olha pra cima, pro céu, e vê o quê? Uma meia-lua linda. Meia-lua, ou seja, semilunar. Quarto, essa mesma lua está iluminando uma pirâmide enorme. Pirâmide? Piramidal. E para fechar a primeira fileira, dentro dessa pirâmide, através de um chão de vidro, a gente vê umas ervilhinhas sapateando. Meio louco, né? Mas é porque pise, de pisiforme, vem da palavra para ervilha. Pronto, fechamos a primeira fileira. Beleza? Agora vamos para a segunda fileira. A gente sai da pirâmide e, caímos num matagal. Um monte de mato alto, mato para lembrar de Ramato. Aí, no meio desse mato, quem a gente encontra? O Capitão América. Capitão para capitato. Faz sentido, né? Ele tá ali do lado de uma tenda de circo e lá dentro tem uma artista adulta num trapézio. Ela é o osso trapézio e do ladinho dela tem um bebê trapezista todo assustado, um trapezoide. O sufixo oide quer dizer parecido com, então ele é o trapezoide, o pequeno trapézio. E pronto, matamos a segunda fileira. Pronto. Com essa historinha, os nomes ficam na cabeça. Mas isso tudo acaba levando a uma outra discussão. Uma questão bem importante que sempre rola entre os estudantes. Vale a pena todo esse esforço? É realmente necessário saber isso? E essa é a pergunta de $1 milhão que divide a galera. Se a gente for olhar em fóruns na internet, o debate pegar fogo. Será que esse tipo de coisa realmente aparece nas provas que importam? Ou é só um detalhe, uma curiosidade que só serve para ocupar um espaço valioso na memória? E a discussão é bem clara, com 2 lados bem definidos. De um lado tem a turma que acha que é perda de tempo. Um deles chegou a dizer que o retorno é mais baixo que uma rotatória na Flórida. Do outro lado, tem um monte de gente com relatos bem diretos, dizendo que o assunto caiu sim em provas importantes e às vezes mais de uma vez. Então, qual é o veredito? A verdade é que não tem um consenso. E é aqui que a coisa fica interessante. Tudo isso leva a gente para uma conclusão um pouco maior. Talvez a questão principal aqui não seja só sobre os ossos do carpo, sabe? O pulo do gato é o seguinte.
Não importa tanto se vai cair na prova ou não. O exercício de aprender esses ossos ensina uma coisa muito mais valiosa. Ensina como abordar um assunto que parece impossível. A técnica, o método, essa é a verdadeira lição. Porque quando a gente usa uma técnica como essa, do Palácio da Memória, o estudo muda completamente. Deixa de ser aquela coisa chata, repetitiva e vira quase um ato de criação. Ajuda a gente a focar, a conectar as ideias e, vamos ser sinceros, né? Deixa o processo todo bem mais divertido. E o impacto disso é muito real. Olha só esse comentário. Anos depois de alguém ter compartilhado uma dica dessas, um outro estudante aparece e diz que aquilo pode ter acabado de salvar a vida dele. Isso mostra o poder que essas ferramentas têm quando a gente compartilha. Elas podem, de verdade, fazer toda a diferença para alguém que está ali quebrando a cabeça. E é com essa ideia que a gente encerra. Fica aqui uma pergunta para pensar. Que outros assuntos, seja nos estudos, no trabalho, na vida, parecem tão assustadores quanto os ossos do carpo? Talvez a solução não seja só se esforçar mais, e sim pensar de um jeito diferente, mais criativo. Fica a pergunta no ar. Qual vai ser o próximo Palácio da Memória que a gente pode construir?